Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que ele me ensine a curar. 6. As lições de amor. Seção 2, alternativa para projeção. 5º parágrafo. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito, sabendo que essa perfeição é compartilhada. Ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo deste modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. 6º parágrafo. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a Ele, posto que é impossível aceitar um sem outro. Eu entendi que Deus, Ele não nos colocou no mundo, nós que escolhemos o mundo como opção de separação, mas na nossa realidade não podemos nos separar de Deus, então o nosso lugar verdadeiro, onde realmente nós estamos, é onde está Deus. Então, assim, a questão é, nós estamos onde Deus nos colocou, essa é a verdade. Mesmo se a gente está no lugar errado, né? Bom, é assim, do céu nós nunca saímos, porque estar no céu não é um acontecimento físico, é um acontecimento da mente. Vejam como é fácil a gente entender isto hoje, que eu sempre afirmei que a ciência trabalha a favor da religião, não contra. A tecnologia, a ciência que ajudou a desenvolver essa tecnologia que hoje estamos utilizando, ela já nos ajuda a compreender isso. Por exemplo, qual é a diferença do Alexandre estar aqui presente ou estar na internet? Ele está tão aqui quanto eu estou. A única diferença é que o corpo dele não está. Então, da mesma forma, nós estamos no céu. O nosso corpo não está no céu. E de lá, e isso é inalterável, é imutável. Isso nós não vamos conseguir mudar nunca, nem agora, nem nunca. Parte da nossa mente que está em Deus, continua em Deus. E Deus é o estado céu.
Esse é o fato que nós temos que considerar aqui. E isso não é uma crença, isso é um fato. Porque uma crença é algo que nós acreditamos hoje e amanhã podemos desacreditar. Um fato, ele diz, não uma crença. E o fato é a verdade. E a verdade é imutável. Se você negar isto, que você está em Deus, porque é lá que Ele te colocou, na inclusão com Deus, compartilhando com Deus, estando unido com Deus, e a tua mente está lá, apenas parte da mente que está separada e acredita no corpo, o corpo é uma crença, porque nós acreditamos nesse corpo físico. Está bem? Não há como negar isso também, né? O corpo está aqui, está bem, mas nós não temos que negar que a mente que não está associada ao corpo, que é a parte da mente que está associada ao corpo aqui chamamos ego, né? Essa está aqui. Mas parte da mente que está no espírito está em Deus, com Deus, e está na inclusão. E isto, se você negar isto, você nega a você mesmo, porque você é isso. Você não é o corpo. Porque se nós passamos a acreditar que nós somos o corpo, nós acreditamos na morte. Nós acreditamos naquilo que tem fim. Que então, com a morte, tudo acaba. Porque é no corpo que estamos acreditando. Parte da nossa mente acredita, e isto é uma crença, que nós estamos nesse corpo e que isto é a única coisa que existe. Parte da nossa mente. Bom, a outra parte da nossa mente está em Deus. Mas as coisas materiais aqui, elas são tão convincentes porque nós nascemos aqui e começamos a acreditar em tudo que os nossos 5 sentidos percebem. Então, nós somos treinados para isso, o tempo inteiro. A não acreditar em nada que não se possa ver. Então, palavras do Papa a respeito dos problemas da igreja para controlar o dinheiro. Como que nós não conseguimos cuidar do dinheiro da igreja que a gente pode ver? Como é que então nós vamos cuidar das almas que nós não podemos ver? Se nem do dinheiro que a gente pode ver a gente consegue controlar, né? Então, vejam, nós fomos treinados o tempo inteiro para acreditar somente na percepção, que é o conjunto dos 5 sentidos. Dá para ver? Então mostra para mim que você está vendo. Eu não consigo mostrar. Então, solta ele no chão, vamos ver se faz barulho. Não faz. Então você testa todos os sentidos. Tem cheiro? Não. Tem gosto? Não. Pode mostrar? Não. É palpável? Não. Faz barulho? Não. Não se enxerga? Não. Então não existe. Então como é que nós vamos acreditar que nós estamos em Deus, se isso os nossos 5 sentidos não podem perceber? Então, por isso que as pessoas andam em busca de fenômenos psíquicos, às vezes. Porque daí elas acreditam nos fenômenos psíquicos. Os sufis do deserto, eles foram, talvez, o primeiro povo que começou a usar drogas com o intuito de tirar a mente do mundo para alcançar o céu. Naquela região lá onde está Afeganistão, aqueles países todos árabes lá,
eles são grandes produtores de ópio. E eles descobriram que a pessoa usava o ópio, e aí parece que ela saía fora do corpo, e aí eles acreditavam que se eles conseguiam esse fenômeno, eles podiam alcançar o céu. Eles pararam com isso, porque descobriram que ninguém alcança o céu tomando uma pílula, cheirando alguma coisa, bebendo alguma coisa, tomando qualquer tipo de droga. Você viaja dentro da tua própria cabeça e não sai daquilo ali. Você apenas fica... É como se estivesse em estado de alcoolismo. E isso não serve para nada. Ninguém alcançou o céu com isso e ainda ficaram viciados. Mas as pessoas ainda querem o fenômeno psíquico. Como milagres não tem fenômeno psíquico, eu não tenho fenômeno psíquico, eu não apresento fenômenos psíquicos, as pessoas têm dificuldade para acreditar nisto. Então, a nossa mente, ela está no céu. E parte dela está aliada ao corpo que está na terra. Isto, negar, acreditar, por isso acreditar na existência do corpo é um erro. Por quê? Porque senão você acredita na morte, porque o corpo acaba. Então, se você começa a acreditar no corpo, você vai fazer tudo em função do corpo. Bom, eu vou comprar uma roupa confortável para enfeitar o corpo, eu vou comprar uma casa confortável para ter conforto para o corpo, eu vou fazer tudo para o corpo. Então você vive em função das necessidades e do conforto do corpo. Bom, o erro número 2 é negar que o corpo existe. Não há como negar, ele está aí. Então, está errado ter todo o conforto para o corpo? Não, também não está. Então, às vezes, as pessoas também trazem essa colocação. Mas espera aí, então se eu começar a acreditar no céu, eu tenho que negar a existência do corpo? Não. É outro erro. Negar que o corpo precisa, que o corpo gosta do conforto, que você gosta de estar numa poltrona confortável, que você quer um carro confortável, uma casa confortável, que você quer uma comida boa, que você quer passeios bons, que você quer ficar em lugares bonitos e agradáveis. Não, você não tem que negar nada disso. Isso é outro equívoco. O que é então que nós temos que fazer? Parar de negar o céu. Apenas isso. E é isso que nós fazemos o tempo inteiro. E por que negamos o céu? Porque nós não acreditamos. E aí é que está. O céu não é algo em que a gente tenha que acreditar. Por que não é algo que a gente tem que acreditar? Porque acreditar é a palavra que usamos para uma crença. E a crença é aquilo em que acreditamos. Agora, a verdade, ela é imutável, ela é eterna, ela é para sempre, ela é fato e não crença. E é nesse fato, então, ele diz, se você negar o fato de que você está onde Deus te colocou, e Ele colocou a gente no céu, junto com Ele, você nega a si próprio. E passa a acreditar só naquilo que você não é, porque você não é esse corpo. Entenderam? Então não é que tenha que negar a existência do corpo. Não é que você tenha que abdicar do conforto do corpo. Não, não é que você tenha que sofrer. Não é que você tenha que ser crucificado, morto, ser... Deus não quer um mártir. Deus não quer um mártir. Então, o que nós estudamos nessa semana?
Jesus já mostrou que o que nós temos que fazer é viver no amor, aqui mesmo. Mesmo diante das dificuldades mais extremas, você não pode deixar de ser amoroso. Você não pode abrir mão do seu estado de amor. E esse é o estado real. E real vem de reino. E o reino é no céu, disse Jesus. Não é aqui. E é lá que nós estamos, é lá que Deus nos colocou. Aqui é uma passagem temporária que termina, como termina uma viagem, e chega a hora de você voltar para casa. A melhor hora de uma viagem é com certeza a hora que a gente retorna para casa. A casa é o melhor lugar, lar, doce lar. Eu tenho uma amiga que foi para a Índia, mas ela foi numa excursão econômica. Eu dizia que absurdo, Jorge, tem viagem absurdamente caro, é o dobro do que eu vou pagar, às vezes é o triplo do que eu vou pagar. Ah, está bem. E aí ela ficou naqueles hotéis extremamente com baratas. Barato. Passou, aí a viagem que ela fez lá de Delhi para não sei aonde foi no trem. O banheiro do trem é um buraco no chão. Não tem nada, é um buraco no chão. Você vai ali e vê o trilho passando lá embaixo. Pra lá. Matando barata a noite inteira, dentro do trem. Aí depois, quando ela veio, ela relatou tudo isso, e aí eu perguntei para ela, você teve alguma experiência boa na Índia, pelo menos, que ela só falou o que ela viu de ruim. Ela disse, olha, Jorge, pelo menos eu voltei de lá com uma gratidão imensa, uma gratidão, olha, com um sentimento imenso de gratidão. Eu disse, mas então, valeu a pena, Zé, por ter voltado para o Brasil. Assim vai ser, talvez, quando a gente retornar ao céu. E o céu não é um lugar que está lá não sei aonde. A gente tem que caminhar nessa direção, a gente tem que investir nisso. Tem que treinar a mente para voltar para o céu. Porque a nossa mente está tão presa no corpo, nas coisas do mundo. Muito, muito, muito. Aqui envolve uma explicação bem longa, Paulo. E é uma teoria. Por quê? Porque eu não tenho uma comprovação científica para te mostrar. Tá? Mas a Bíblia explica isso explicando Adão. Agora, se foi exatamente como está na Bíblia, eu não sei, no livro do Gênesis, mas é uma explicação para o que a nossa mente consegue alcançar. Porque além disso, nós também não conseguiríamos entender. Agora, quando que você vai entender? Se Adão foi o começo, e o começo e o fim é a mesma coisa, que é o significado de alfa e ômega, que não tem começo e nem fim, né? Então alguma coisa aconteceu que causou a separação. E lá está, de barro foi feito Adão. No início desse ano, eu estive no deserto do Atacama com Raquel, estivemos lá. E nós fomos no Museu do Meteorito. Então, o dono desse Museu do Meteorito, ele tem umas peças muito interessantes de meteorito. E ele explicou como é que a gente reconhece o meteorito de uma pedra comum. Que o meteorito, ele contém ferro, mas num estado puríssimo. Então, se você pega e põe um ímã na pedra do meteorito, ele tem uma força de atração imensa. Se você põe o mesmo ímã numa peça de ferro, tem atração, mas não é tão forte quanto se você botar na pedra do meteorito. Então esse é um dos aspectos que faz você definir se é um meteorito ou não. Por quê? Porque aqui nós temos umidade e no espaço não tem umidade.
então o ferro não corrói, ele não perde a força de atração do magnetismo diante de um ímã. Muito bem, onde queremos chegar? Ele explicou que o meteorito contém carbono, contém hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, todos os pontos, né? Todos os elementos que formam o corpo humano e, segundo ele, a vida. Né? Então, ele disse, não há nenhuma comprovação que no meteorito veio algum vírus, alguma bactéria, algum verme. Mas ele diz, então deve ter vida no espaço, porque no meteorito que veio do espaço tem todos os elementos que compõem necessários para a vida. Eu disse, concordo com a ideia. Né? Bom, agora, é assim. Claro que tem todos os elementos, porque o nosso corpo é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Né? Agora, para abrigar a vida, né? Para formar um corpo físico. Mas isso não significa que a vida surge de um outro planeta. Né? Que de repente veio um ET aqui e plantou um casal aqui e deixou eles se reproduzindo. Né? E mesmo que isso tenha acontecido, né? Eles têm que ter vindo de algum lugar. E algum tem que ter sido o primeiro. E de onde veio o primeiro? Não importa de que planeta, ou de que sistema solar, ou de que galáxia possa ter vindo o primeiro, se seguirmos essa ideia, né? Teve um primeiro. E aí, vale a ideia do Adão outra vez. Então, do barro foi feito o Adão. O Adão não a pessoa, o corpo de Adão. Porque logo em seguida diz, e Deus lhe soprou a vida. Né? Então, o nosso corpo é de barro. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os elementos que compõem o barro. E que a ciência diz que são os elementos de que são formados o nosso corpo e todos os corpos orgânicos. Com talvez alguma exceção, porque sempre se deixa uma abertura para alguma exceção. E se o nosso corpo é de barro, então talvez Adão tenha dado um deslize e tenha caído nesse plano e tenha formado um corpo de barro. Eu tenho das nossas pesquisas, das nossas viagens, tenho assim, a certeza ainda não. Né? Mas para mim, esse Big Bang, eu chamo ele de Big Tomb, que foi o tombo que Adão levou quando caiu, digo eu, nesse plano, ou nesse planeta, que planeta é o diminutivo de plano, assim como caneta é um diminutivo de um cano. Então, nesse plano, ou nesse planeta, que é parte de um plano maior, né, Adão pode ter caído numa poça de lama às margens do rio Nilo, num lugar que no Egito hoje se chama Heliópolis, e que anterior a isso se chamava Jardim do Adão. É coincidência, né? E lá no Egito tem uma fruta que se chama Adam Fruits. E o que é o Jardim do Éden? O que é Éden? Éden, Adão. Né? Então, para a minha mente tranquilizou-se quanto a isso. Porque a nossa mente ela é incansável na busca da origem, na busca de quem criou, de onde viemos. Né? Então a minha mente hoje aceitou plenamente a explicação da Bíblia, né? E ela cessou a busca da origem, porque isso, para mim, não traz mais nenhuma abertura de divisão na mente, de dúvida, não tem mais um será. Né? E se Adão caiu numa poça de lama, ele caiu, ele não tinha corpo. O
O que é que a gente, nessas histórias de fantasmas, a gente faz para pegar um fantasma? Joga um lençol em cima dele. Porque o fantasma, ele é energia. Ele é impalpável, você não consegue pegá-lo, mas se tu jogar um lençol suavemente por cima, você consegue captar a forma da energia, né? Então, por isso que nesses lugares onde dizem que tem fantasma, eles fazem isso, né? Para ver se é um fantasma, você percebe aquela energia e joga um lençol em cima, e daí você pega a forma da energia. Então, se você jogar lama em cima do fantasma, ele pode formar um corpo de lama. Então, talvez de barro foi feito Adão, possa ser daí, já que a ciência concorda, né, que o nosso corpo é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são os elementos que estão no chão. E quando dizem que Deus é brasileiro, né, eu digo é possível que seja assim, né, porque, veja, na Bíblia está que de barro foi feito Adão. O barro está onde? No chão. A ciência diz que os corpos orgânicos são de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A sigla de carbono é C, de hidrogênio H, de oxigênio O, de nitrogênio N. Forma uma palavra. Qual é a palavra? C-H-O-N. Chão. Chão. Tá bom. O presidente lá do Equador, quando o Papa esteve lá recentemente, ele declarou, dizem que ele é muito engraçado, né? Ele declarou assim, diante do Papa, para o mundo, né? Dizem que Deus é brasileiro. Tá bom, a gente aceita. Que o Papa é o argentino. A gente engole, né? Mas o paraíso é no Equador. Então, o que é que vamos fazer, né? Então as coisas têm uma coisa que a gente ainda não consegue alcançar, mas nós alcançaremos essa compreensão. O fim dos mistérios. Os mistérios estão aonde? Na nossa mente. São aquilo que a gente não consegue ainda compreender. E não adianta a gente tentar compreender, porque a gente vai compreender quando chegar lá. Então, nós estamos fazendo aqui todo um trabalho para chegar lá. Esse chegar lá, esse caminho, eu já disse outro dia, é como caminhar na esteira. A gente caminha, 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 caminha e não vai a lugar nenhum. Porque não está lá. O céu não está lá adiante. Ele está em nós. Eu sou o reino dos céus. O céu está em mim, porque eu estou em Deus. Tu é o reino dos céus. E é isso que ele está dizendo aqui. Você não pode negar, porque você está onde Deus te colocou. Você nunca saiu de lá. É lá que você está. Você só deu uma escapulida para cá. E é para lá que se deve retornar. A tua mente está lá. A minha mente está lá. Está em Deus. Jorge, só uma pergunta. O que está em cima é igual ao que está embaixo. A mente está em cima, o corpo está embaixo, nesse nível. Então, aquilo que você alcançou aqui, você continua igualzinho. Tá? Então, assim, segundo o conceito da Igreja Católica, que é o mesmo que tem no Antigo Egito, nós estamos hoje nesse planeta que é parte de um plano, né, ou dimensão. Então podemos chamar planeta de dimensão, é uma dimensão do plano, uma parte do plano, né? Então nós estamos na terceira dimensão. O que quer dizer a terceira dimensão? Que nós percebemos tudo que tem 3 dimensões e nada além disto. O que são as 3 dimensões? Altura, largura e profundidade. E não há nada que você possa me dizer, apontar, mostrar, que não tenha 3 dimensões. Se tiver 4 ou 2, nós não vemos. Nós só vemos o que tem 3 dimensões. A ideia é que talvez tivesse já, ou tenha 2 inferiores. Então,
A quarta dimensão é o que nós chamamos de astral ou purgatório. Segundo a igreja, vai parar no purgatório aquele que o corpo morre e a mente dele não aceita o fato de estar no céu. Então, o ego continua igual, a mesma coisa. Tanto que se a pessoa é alcoólatra e morre, continua alcoólatra. Não muda nada. A única coisa que muda é que você fica sem corpo. Aí talvez fique uma energia, que se tu vier aqui e eu sentir a tua energia, eu vou jogar o lençol em cima, mas não é o Roberto. Mas é muito parecido com o Roberto. E se você conseguir um médium, né, ele pode psicografar ou interpretar ou comunicar-se mentalmente, que é aquele fenômeno que a gente chama também de, como é que é? Quando tem comunicação mental. Não, espírito? Não, por telepatia. Que é a comunicação mente a mente. A mais fácil de você restaurar ela é aqui. Por quê? Porque o nosso livro, no começo, ele diz: o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. A mente é o aprendiz. O que a mente tem que aprender? A remover os obstáculos ao amor. Quais são os obstáculos ao amor? O mundo físico, né? Porque nós não brigamos por causa do espírito, nós brigamos por causa das coisas físicas. Por causa de uma almofada, por causa de um dinheiro, por causa de um direito adquirido, por causa de uma coisa que eu quero, por causa... As guerras não são guerras santas, são insanas. É tudo por poder, por ganância, por conquista de bens materiais, de posses, de status, de tudo que o mundo pode oferecer. E isso é um obstáculo muito grande, porque a gente fica obcecado pelas coisas materiais. Não tenho dúvida que nós ficamos. Tá? Então, remover esses obstáculos na mente, entendendo que nós não precisamos ficar sem, não precisamos negar, mas sim parar de negar o céu, que é o que ele está dizendo nesse parágrafo. Se você negar que você está em Deus, você nega a si mesmo, porque o resto é passageiro, é mortal, que é o corpo. Então, agora, essa nossa parte da mente que está dividida, morreu, continua, do jeito que está, continua. Né? Então tem pessoas que dizem, mas lá que eles chamam purgatório de astral, em outras instituições, que não é a Igreja Católica, né? Mas lá tem hospitais para as pessoas que têm vícios, que tem. Aqui também tem, é a mesma coisa. Mas lá eles são encaminhados, aqui também são. Por que não vão? Você acha que a pessoa não vai aqui e vai lá? Não vai aqui não é porque morreu que vai. Ela vai querer viver outras experiências. Vai querer viver outras experiências. Então o vício do alcoolismo continua. Não tenha dúvida. E a pessoa vai querer sustentar o vício de alguma maneira. E vai achar um meio para isso. Então, nós temos que curar tudo aqui. Então, o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. Isto não há como mudar. A mente é o aprendiz. Isto não há como mudar. Você não pode mudar isso. E o físico é um instrumento de aprendizado. Você não pode mudar isso. Nem agora, nem nunca. Você está na escola. Você pode contestar, você pode negar, você pode não querer vir, mas o currículo você não pode mudar. Então, o físico é um instrumento de aprendizado. Aqui é muito mais fácil nós evoluirmos para esse estado mental, para aceitarmos o fato de que estamos em Deus,
do que em qualquer outro lugar que a gente não tem os instrumentos físicos. Em todas as faculdades tem laboratórios. Se faz laboratório. Por quê? Porque senão fica muito no intelecto, na teoria. Nós temos que ver isso funcionar na prática. E nós temos um laboratório físico. Todos os corpos, animados e inanimados, são corpos físicos, que são os nossos instrumentos de aprendizado. E como se aprende com os corpos físicos? Com experiências pelas quais, em estando no corpo físico, nós passamos, como a experiência que eu compartilhei lá do Porto de Galinhas, por exemplo, e tantas outras que tenho compartilhado com vocês, olhando para a montanha. O que eu posso aprender olhando para a montanha? O que eu posso aprender olhando para uma nuvem que passa? O que eu posso aprender olhando para o céu, para a lua, observando o vento que eu não posso ver? Observando a água, o rio, as ondas do mar, um grão de areia. O aprendizado está em tudo que existe. Tudo que existe é um instrumento de aprendizado. E a mensagem está em todas as imagens. As imagens que nós podemos perceber são instrumentos de aprendizado. Então, não tem que negar as imagens. Não há porquê. São instrumentos. O nosso corpo é uma imagem. Então por que eu vou negar? Mas ali tem uma imagem de um faraó. Né? Mas ali tem a imagem de um santo. Né? Mas tudo é imagem. Aqui tem uma imagem de uma planta, a imagem de uma mesa, a imagem de uma cortina, de uma janela. Tem a imagem de uma almofada, tem a imagem do meu corpo. Né? Eu tenho uma amiga que é muito evangélica e nós conversamos muito e ela tem 2 filhas que são casadas com pastores. Né? Elas, mas lá não tem essa imagem não, João. Ele tem sim. Vai lá na casa do teu genro, toca a campainha e fica parada na porta. Eu quero ver o que ele vai fazer quando ele se deparar com a imagem da sogra dele entrando dentro de casa. É uma imagem. Agora, só porque é inanimada ou animada, por que a imagem de um santo? Para lembrar da santidade. Para lembrar-nos da santidade. Então a imagem não é boa nem ruim. Nós é que damos significado às imagens. Quando vocês, não sei se alguém já começou a fazer os exercícios do livro, na quaresma, né? Na quarta-feira de cinzas. É uma boa data para começar os exercícios. Um dos primeiros exercícios, que está no livro de exercícios do nosso livro, ele aponta assim: você tem que parar, acho que por 5 minutos, olhar à sua volta e você percebe tudo que está à sua volta e vai dizendo, e isto não significa nada. Então você vai. Esse banquinho não significa nada, aquela planta não significa nada, o Roberto não significa nada, essa almofada não significa nada, essa parede não significa nada. Aí você olha para o teu pé e diz, meu pé não significa nada, meu corpo não significa nada. Aí você percebe o que está falando e diz, o que eu estou falando também não significa nada. Nada significa nada. E depois vem um outro exercício, que eu vou antecipar, que diz, né, eu dou significado a tudo que existe. E é mesmo. Então eu é que dou significado às coisas. Segundo as minhas crenças, as crenças que eu aceito, os padrões que eu aceito, aquilo que eu aceito que já está estabelecido ou aquilo que eu estabeleço. Então, é assim que funciona. E é disso que nós temos que nos salvar. Por isso que nós temos que fazer para irmos para o céu. E o que é irmos para o céu? Outra vez, é como andar na esteira. Se você não fizer nada, você fica estagnado e não aprende nada. Então você tem que investir no aprendizado. Nós estamos numa escola, temos que estar aqui para aprender. Usar o tempo para outra coisa
é desperdício de tempo. O tempo está disponível para o nosso aprendizado. Então você não tem que se preocupar com o tempo. O tempo está à sua disposição para o seu aprendizado. Se você não aprende porque vai fazer outra coisa, aí você não aprende. Então você tem que investir no seu aprendizado, que é o que nós estamos fazendo aqui toda vez que aqui viemos, por exemplo. Mas não é só aqui. Aqui nós aprendemos que estamos nesse plano para aprender. Agora nós vamos sair lá fora e vamos praticar isto. Você vai olhar para uma coisa e vai dizer, o que eu tenho que aprender com isto? Você vai vivenciar uma situação que você só vivencia situações que envolvem corpos físicos. Como, por exemplo, o caso que eu contei para vocês no Porto de Galinhas. O que eu posso aprender com isto? Então, tudo, sem exceção, é instrumento de aprendizado. E todas as coisas cooperam para o bem, para o meu bem, para o seu bem, porque são instrumentos de aprendizado. Mas se você não consegue ver, então é isto que nós temos que aprender. Aprender a ver tudo como instrumento de aprendizado. Aprendizado para removermos os obstáculos ao amor. E à medida que nós vamos removendo esses obstáculos, nós vamos acessando aquela parte da nossa mente onde está o céu. E é lá que nós vamos entender tudo. Enquanto estivermos aqui, posso falar, mas não há como entender. Por isso que dizem que essa experiência ela é indizível. Eu posso motivar você a ir nessa direção, para experimentar o céu. Mas não tem como dizer isso. Porque não há como dizer. Como que você explica o gosto do suco de jabuticaba? Você pode explicar o quanto quiser. Mas o que eu vou entender a respeito não significa nada, não faz sentido. Por quê? Porque enquanto não experimentar, não é. Mas você pode me motivar, Jorge, você precisa experimentar esse suco. É fantástico. Mas como é que é o gosto? Como é que eu vou explicar o gosto de uma coisa? Então vocês estão vendo que o sentido da nossa percepção do paladar é um instrumento de aprendizado. Então tudo é instrumento de aprendizado. Os espíritas já estão alcançando essa compreensão. Porque antes eles falavam que se comunicavam com os espíritos. E hoje eles já dizem com os mentores. Mentor vem de mente, com as mentes. Certo? Porque ali é uma comunicação física, né? Embora o que morreu lá, a mente daquele que viveu aqui e morreu, está lá no purgatório ou no astral, né? Se comunique sem som, ele usa o aparelho, o corpo físico do médium para se comunicar. Por isso que eles baixa ele ocupa o corpo e usa o corpo do médium para se comunicar. A gente quer estar aqui para saber a sua opinião a respeito das superstições. Como é que funciona isso de final de ano, de botar uma roupa da cor não sei o quê, de pular as ondas? Como você explica isso? É fantástico. E funciona. Mesmo que funcione, o senhor acredita nessa superstição? Acredito. Né? Agora é assim, é uma crença. Então, por que não determinar o primeiro dia do ano para você determinar como você quer ser dali para frente? Agora, se você acredita que o que vai mudar a tua vida é pular sete ondas, muito bem, só que tem que pular 7 ondas todos os dias, porque senão amanhã tu esquece do teu propósito. Porque não é o que você vai fazer, é o que vai lembrar aquele teu propósito. O que acontece? A pessoa pula 7 ondas hoje, amanhã esqueceu das 7 ondas e do que ia mudar no ano, do que ele queria melhorar. E aí todo ano ele vai pular, uma vez por ano, vai lá e pula 7 ondas. Esse que é o problema. A pessoa devia pular 3 vezes por dia.
Para lembrar, não, eu vou pular aqui, por que eu estou pulando aqui? Para lembrar que eu tenho que parar de fumar. Né? Aí para. Né? Então, por quê? Porque você tem que manter o teu propósito na mente. E aí as pessoas não mantêm, porque ainda fazem isso bêbado. Então como é que vão lembrar depois? Que a gente bebe para esquecer? Então bebe um monte, faz pula sete onda, faz o propósito, amanhã tu não lembra mais nada. O que você vai lembrar? E eles começaram a achar muito engraçado, eles foram quebrando aquele medo, aquela coisa, nunca pensei desse jeito. Pois é, e essas imagens aí? Aí eu fiz a mesma coisa que fiz com as minhas colegas aqui do final de semana, levei eles para ver a imagem do Shiva. Essa imagem que é uma roda, que tem um personagem no centro, que parece estar dançando. Então, quando sobe a escada, dá de cara com ele aqui no final da escada. Então, o que representa essa imagem do Shiva? Isso é uma imagem hinduísta. Né? Bom, tem muitas maneiras de você interpretar uma imagem. O que você não pode é parar na imagem. Você tem que transcender a imagem para capturar a mensagem. É o que estamos aprendendo aqui. Toda imagem tem uma mensagem. Né? A imagem, você olha para ela e ela tem uma mensagem. Muito bem. Então, qual é a mensagem daquela imagem? O pessoal que vai para a Índia e tem contato com as pessoas das castas mais baixas, trazem uma compreensão. É Shiva Nataraja, o deus da dança. E aí, se você botar uma academia de dança, compra uma imagem dessa bem grande, põe lá na tua academia, porque daí o deus da dança vai proteger a tua academia de dança, né? Porque é Nataraja, o deus da dança. Porque parece que o personagem está dançando dentro da roda. Se você capta uma mensagem mais elevada, é o cara que dançou. Não é o deus da dança. Que está dançando, no sentido esse dançou. Daí talvez venha, quando a gente diz que o cara se deu mal, e esse dançou. Porque a gente não sabe nem a origem de onde vem esse tipo de provérbios e de colocações. Né? Por que o carinha ali dançou? E por que não é o deus da dança? Porque aquela roda é a roda da Sansara ou a roda das encarnações. E o sujeitinho está tentando pular fora. Enquanto ele não pula fora, pode dizer que ele está dançando, bailou. Tá? Então, por quê? Porque na Índia é o povo que mais eu conheço no mundo que acredita em reencarnação. E os que mais querem, como eles dizem, cumprir o karma para ir pro céu. Eles não falam em reencarnar. Então, eu disse, mas você não quer ir para o céu? Ela disse, quero, mas a gente precisa muitas encarnações. Eu só preciso de uma. E você também. Não é possível, Jorge, tem que reencarnar muitas vezes. Não tem. Você pode ir para o céu agora mesmo. O que nós estamos fazendo aqui? Eu não estou fazendo curso em milagres para ir para o purgatório. Se tem uma coisa melhor, essa coisa melhor é o céu, eu vou conferir. É lá que eu quero ir. Uma vez eu assisti um filme que explodiu um vulcão numa ilha e um padre e um ateu que não acreditava em nada estavam tentando fugir da ilha e o ateu se feriu lá porque rolou uma pedra e viu que ia morrer. Quando ele viu que não tinha mais, o ateu perguntou para o padre que estava do lado, padre, existe mesmo o céu? E o padre respondeu, tomara que sim, meu filho, senão eu desperdicei meu tempo todo ligado aos outros, dizendo que tinha. Desperdicei minha vida, deixei de tomar chope, de cair na ganada. Tomara que tenha. Você está aqui agora. Você acha que isso é o céu? Não. Muito bem. Aí você morre e vai para o purgatório. Aí a pessoa passou a vida inteira acreditando que quando ia morrer ia para o céu e chega no purgatório. Aí ele se comunica contigo e você pergunta, e aí?
Tem céu? Ele vai dizer, não tem. O que tem aqui é a reencarnação. Não tem, porque ele não viu. Tinha dois amigos que eram fanáticos por futebol. E a maior preocupação deles, sempre eles pensavam, que eles eram cristãos também, será que no céu tem futebol? Porque a coisa que mais a gente gosta é futebol. Né? E aí eles fizeram um acordo. Aquele que morresse primeiro ia dar um jeito de avisar o outro se tinha ou não. E aí morreu um, né? E alguns meses depois, o cara estava de noite dormindo e veio a aparição do amigo. Né? Ei, acorda, acorda. Você! Vim aqui para te dizer a respeito do nosso acordo. E aí? Tem futebol lá em cima? Diz, tem. Nossa, que legal! E tem mais uma boa notícia. Qual? Tu tá escalado para jogar a semana que vem. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Débora, alguém que eu não lembrei? O ego, ele nos faz parecer que lembrar do céu é impossível. Não há quem não tenha essa lembrança do paraíso em algum ponto da memória, que é onde a percepção termina. E ela termina onde começou. Por isso é um retorno. Por isso, no princípio 13 de Um Curso em Milagres, está lá, que milagres são sempre expressões de renascimento. Parecem retroceder, mas na verdade avançam. Né? E não lembro mais dele. Mas é assim. Porque a gente tem a ideia que se a gente voltar, a gente está retrocedendo e não avançando. Mas nós vamos encontrar o céu justamente quando chegarmos de volta onde a percepção começou, que é o sentido de princípio e fim. Onde está o princípio está o fim. Então é retornar. E o Espírito Santo guia a nossa percepção até chegarmos a esse ponto, onde a percepção começou. E o que é a percepção? Só para fortalecermos isto, a percepção são os nossos 5 sentidos. E os 5 sentidos que teimam em que aquilo que você não pode perceber de alguma maneira não existe. Por isso que é tão difícil aceitarmos o fato do céu. Por isso que é tão mais fácil aceitarmos o palpável. Aquilo que de alguma forma nós podemos perceber com um dos nossos 5 sentidos. Então, quando a gente diz na nossa meditação, eu estou aqui para representar aquele que me enviou, nós estamos ditando a nós mesmos que nós queremos deixar a nossa percepção ser guiada pelo Espírito Santo, até encontrarmos essa lembrança do céu. Agora, isso você sempre pode voltar, se você não gostar do céu, nada impede você de voltar para o mundo. Não é que, puxa vida, agora estou no céu, não consigo voltar para aquela confusão, para aquele sofrimento. Pode.
Pode voltar, sim. Pode. Mas eu estou aqui numa felicidade, como é que eu faço para voltar para aquele sofrimento, para aquela infelicidade, para aquela tristeza, né? Para aquela confusão que tinha lá embaixo? Pode voltar, sim, ninguém me impede de voltar. A liberdade na nossa mente é plena. Se você não gostar do céu, você pode voltar, sim. Tá? Deus criou seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. Veja o que é essa união entre as mentes, onde tudo é compartilhar. Outra vez, a tecnologia está nos facilitando essa compreensão. É como se tudo aquilo que você estivesse percebendo fosse percebido por todas as outras mentes, instantaneamente. Pois bem, hoje eu pego o celular, tiro uma foto e instantaneamente ela está publicada na internet. Todas as mentes que estão ligadas a mim, instantaneamente veem a mesma coisa que eu estou vendo. Compartilham do mesmo evento que eu estou tendo aqui. E da mesma forma, não de uma forma como é a perfeição das mentes unidas ao Espírito, né? Todas as pessoas que estão lá na minha chamada rede social, tudo que elas estão fotografando, elas compartilham comigo, só que nós não conseguimos isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque vem uma foto, a outra, vem numa sequência, não ao mesmo tempo. Mas você imagina bilhões de pessoas compartilhando alegria ao mesmo tempo. Porque o Espírito é alegria, é felicidade, é bem-estar. Então é como se você estivesse o tempo inteiro compartilhando só coisas boas, só um estado de graça coletivo, completo, de plenitude. Isso é a união das mentes no Espírito. Assim como nós unimos as nossas no WhatsApp, no Facebook. Nós estamos ainda meio que jurássicos, se compararmos o potencial de nossas mentes, da união de nossas mentes, com o que está se alcançando na tecnologia, que parece que isso chegou assim num limite que não tem mais o que fazer. O que mais vão conseguir fazer? Nós temos, eles vão conseguir uma ferramenta que em um nível já existe, que une tudo isso numa coisa só. E isso não é o céu. Ainda é uma coisa no nível mental, que é onde o Einstein dizia que retirava as ideias. Quando perguntavam para o Einstein, de onde você tira essas ideias? Ele dizia, do mundo das ideias. O Jung chamou de um inconsciente coletivo. Jorge Olindo chamou de cosmonet. Você já ouviu falar de Jorge Olindo, Paulo? É um plano, podemos chamar isso, da dimensão, de uma das dimensões mentais, onde tudo está unido, né? A nossa internet ainda é arcaica, então se você acessar esse plano, né, você coloca lá a palavra, por exemplo, Curso em Milagres, vai ter tudo o que tem sobre o Curso em Milagres, mas de forma organizada, cronologicamente perfeita e sem nenhuma contradição. O que não acontece na internet. Se tu botar Curso em Milagres na internet, vai lá aparecer lá não sei quantas mil ocorrências. Um entende de um jeito, o outro do outro. É muito contraditório.
porque depende de como cada um interpreta aquilo. Né? E todos os jeitos estão certos, porque são certos para aquelas pessoas naquele momento. Tá? Então, essa união das mentes é um experimento indizível, fantástico, que nós nunca vamos alcançar enquanto a nossa mente estiver bloqueada pela crença da percepção dos 5 sentidos, porque o ego diz que isso é impossível, que isso não pode acontecer. Né? No entanto, está aí toda essa tecnologia que, embora ainda jurássica, já mostra o caminho para a gente. Então é fácil saber o que vai acontecer daqui a um pouco. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Amor. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus, quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante, porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. Só quero fazer um parênteses aqui. Quando eu falei das imagens, né, e das mensagens, ela teve uma compreensão que compartilhou conosco que eu achei magnífica. Então, peraí. Então, se cada imagem tem uma mensagem e eu sou uma imagem, então eu também trago comigo uma mensagem? Traz. E qual é a mensagem? A mensagem está de acordo com aquilo que tu pensas e aquilo que tu percebes. Aquilo que você projeta ou estende é a tua mensagem. A pessoa vai olhar para você e vai perceber a mensagem. Tu não precisa dizer nada. A mensagem está na tua imagem. E não tem a ver com a aparência física. Porque a própria palavra aparência é explícita. É aquilo que aparenta. Não é o que é. É só aparência. Por isso que se diz também que as aparências enganam. Então, lembrei de compartilhar isso com vocês. Lembre você que você tem uma imagem e qual a mensagem que você está passando para as outras pessoas? É uma mensagem de amor? Ou é uma mensagem de raiva, ou de ódio, ou de indiferença, ou de tristeza, ou de lamúria? Qual é a tua mensagem? A imagem só serve para trazer a mensagem. Você vai se dar conta que você tem uma mensagem consigo. Então, voltando ao nosso parágrafo, ele diz que o pensamento surge na mente de quem pensa e alcança o exterior, levando a mensagem do que pensa. A percepção também, e projeta aquilo da forma como tu percebe. Qual a diferença entre o pensamento do que pensas com Deus
com aquilo que tu percebes. A percepção é da maneira como tu percebes. Não é como é de fato. Essa é a diferença. Mas mesmo assim, o Espírito Santo, que ele não acredita no tempo, mas usa o tempo a teu favor, né, porque nós acreditamos no tempo, ele pode inspirar a tua percepção para transformá-la ou conduzi-la ao caminho do céu. Porque pode transformar a tua percepção em uma mensagem de aprendizado. E é essas mensagens de aprendizado que compartilhamos que mostram o caminho do céu. Então, cada vez que alguém tem uma compreensão e compartilha isso, ela deu um salto no aprendizado dela, e quando ela compartilha, nós saltamos juntos. Por isso compartilhar. Por isso que eu quis compartilhar com vocês essa compreensão. Porque eu sempre falei muito que a imagem tem uma mensagem, que nós somos uma imagem, mas não tinha tido a compreensão do modo que ela teve. Então, peraí, então eu sou uma mensagem, eu trago uma mensagem? Sim, nós trazemos uma mensagem. Você pode trazer a mensagem do Espírito ou a mensagem do mundo. Tá? Você pode trazer a mensagem de alegria ou de tristeza. Você pode trazer a mensagem do céu ou do mundo infeliz. Então, tenha certeza, porque nós todos trabalhamos com as nossas percepções. Significa, reafirmo, que é do modo como nós percebemos, com os 5 sentidos. Da forma como nós percebemos o que ouvimos, o que tocamos, o que cheiramos, o que experimentamos com o paladar, né? E com o que percebemos com a visão. Então nós interpretamos e isso se chama percepção. Mas é como tu percebes. E você só consegue perceber de um ponto de vista. O que nós percebemos é apenas uma parte. Diante da grande pirâmide, eu tive um aprendizado. A grande pirâmide do Egito, ela é grande mesmo. Ela tem 166 metros de altura, que equivale a um prédio de 50 andares. A gente não consegue perceber a altura porque ela não é vertical. Se tu pusesse ela verticalmente, 166 metros de altura, você ia dizer, meu, como isso é grande. Como ela é num aclive, você não percebe. É como uma montanha, você percebe muito alto se você está diante de uma parede de montanha. Né? Mas se você vai subindo a serra, você não percebe a que altitude você está indo. Você percebe a montanha inclinada como muito alta. E você sobe 2.000 metros de altura, como é, por exemplo, o Monte Sinai. E acha, nossa, que alto aqui em cima. Mas se você subir num plano de aclive suave, você vai subir 2.000 metros e não vai achar que está alto. Nem percebe a que altitude você está. Muito bem. Diante de um dos lados da grande pirâmide, olhando para esse lado, eu compreendi que eu só conseguia ver um dos lados da grande pirâmide. E então eu comecei a andar em torno da pirâmide para ver os outros lados. E eu cheguei em uma das arestas. E então eu percebia 2 lados. E à medida que eu ia andando, eu fui perdendo a percepção do lado que eu percebia anteriormente. E outra vez, podia somente perceber um dos lados. E assim, à medida que eu fui dando a volta na grande pirâmide, eu me dei conta
que eu podia perceber no máximo 2 lados. E quando eu estava percebendo 2 lados, que é quando eu estava em frente a uma de suas arestas, a percepção que eu tinha, ela sofria uma distorção. Ela não era igual como estar de frente para um dos lados. Quando estava de frente para um dos lados, a percepção visual era mais aprimorada. E então eu imaginei-me subindo a pirâmide. E imaginei que, como eu não sabia onde colocar os pés para facilitar a subida, eu iria pegar um guia. E esse guia, que já havia subido anteriormente, ia saber me dirigir pelo melhor caminho para chegar lá em cima. E então, passo a passo, iria subir a grande pirâmide, seguindo o guia. Mas e se esse guia começasse a falar algumas coisas durante o caminho com as quais eu não concordava? O que provavelmente eu ia fazer? Ia dizer, não, querido, para mim deu, eu vou descer. Eu ia voltar, ia tentar subir por outro lado, com outro guia. E se no caminho acontecesse alguma coisa que me desgostasse no guia, alguma coisa que ele fizesse, dissesse ou deixasse de fazer, ou o seu modo de pensar, eu ia dizer, estou fora. Eu ia buscar outro guia e outro lado da pirâmide. E assim, nós macaqueamos por aí, em busca de alguém que nos ajude a subir para esse nível mais alto, que nós podemos dizer o céu. E então agora é aqui, agora é ali, e agora eu estou aqui, estou amando, mas amanhã se o guia disser que, olha, eu não acredito em cachorro. Ah, não, mas cachorro tem, estou fora, esse cara não serve para ser meu guia. Pronto, já vou buscar outro lugar. Então o guia, ele é importante. Mas tem uma outra coisa nessa escalada que eu me dei conta também. E eu escalei isso na minha imaginação. Diante da grande pirâmide, eu fui imaginando como seria. E aí eu me dei conta que enquanto eu estava no solo, ao nível da base da pirâmide, quando eu olhava na direção do horizonte, eu via muito pouco, porque haviam muitos obstáculos para que a minha visão se alongasse ou se estendesse mais adiante. Então eu só podia compreender aquilo que eu conseguia perceber, estando na base. Mas a cada centímetro que eu subia, eu olhava para baixo, para a base, e conseguia ampliar o meu horizonte. E com isso ampliava a minha compreensão. E aí eu cheguei até o ápice. E de lá eu podia ver os 4 lados da pirâmide sem me mover. Sem ter que rodear a pirâmide. Eu podia perceber todos os 4 lados da pirâmide e pude compreender que todos os caminhos levam ao ápice. E pude compreender que quem está no ápice tem uma visão perfeita, mais plena, mais alongada, como dizemos, uma ampliação dos nossos horizontes, da nossa consciência e, por conseguinte, da nossa compreensão de tudo o que está à volta e mais perto do acima e mais compreendido o abaixo. Em todo o entorno. 360 graus de percepção muito mais ampla. Então, quando estamos na base da pirâmide e se pergunta como é perceber o topo, eu posso dizer, por que você não experimenta ir lá no topo e aí você me conta? Então é isso que
se pode fazer para cada um de nós. Motivar para que cada um vá por si mesmo até o topo. É isso que um guia pode fazer. É isso que uma instituição pode fazer. É isso que o curso em milagres pode fazer. Então não esperem que vai acontecer assim e você vai estar lá em cima. Porque cada dia que nós estamos aqui, nos é proposto um exercício. Hoje já foi proposto um. Qual é? Não lembro agora. Quando você botar o pé lá fora, é que você não vai lembrar mesmo. Tá? Então eu vou deixar vocês pensando a respeito para ver se vocês conseguem lembrar. Tá? Se não, amanhã eu mando um WhatsApp dizendo. Minha cola. Tá bom? Agora é assim. Você devia ter anotado o endereço do céu também, quando você saiu de lá. Não peguei essa. Você devia ter soltado umas pedrinhas no caminho, umas migalhas de pão. Uma pipa. Como é que é a história do Joãozinho e da Maria? Eles não soltaram migalhas de pão pelo caminho para saber voltar? Os passarinhos comeram. Aí eles perderam. Eles não conseguiram voltar, que eles perderam. Exato. Então, quando nós viemos do céu para cá, eu acho que foi isso que nós fizemos. Nós soltamos migalhas de pão pelo caminho. Os passarinhos do mundo comeram. Agora a gente não consegue encontrar o caminho de volta. E a bruxa, tá todo que nos prendeu na casinha encantada, né? E nos mantém presos lá dentro desse mundo encantado, né? Ela vem todo dia perguntar para você, vamos ver como é que está o corpinho. Mas agora, isso era naquele tempo, né? Agora mostra a perninha também. Mostra o cabelo, né? Mostra o narizinho, mas tu ainda não fez uma plástica aí nesse narizinho? É o que o mundo pede para a gente fazer. O tempo inteiro. Cuidar do corpo. É isso que prende a gente, a nossa percepção. Como nós percebemos. Então eu digo também a vocês o que eu sempre tenho dito. Esses contos de fadas não foram criados para adormecer crianças. Embora se use para isso, né, foram criadas para despertar adultos. Eles aprendiam tudo com a natureza. Né? E nós aprendemos tudo com a natureza. Você acha que eles aprenderam a fazer o helicóptero olhando para onde? Para o quê? Beija-flor. Você acha que eles aprenderam a fazer o submarino olhando para onde? Para os peixes? Para o tubarão? Para a baleia? Vocês acham que aprenderam a fazer um avião olhando para o quê? Não foi para um boi. Aliás, se boi voasse, onde ele seria visto? Aonde, se boi voasse, onde seria o melhor lugar para ver isto? Na Argentina. Em que lugar? Na capital. Por como é? Em Buenos Aires. Buenos Aires. Agora. Buenos Aires. Tinha uma lanchonete lá em Salvador, assim, Buenos Aires. É mesmo? Pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber, assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente
e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. Então, tu não a queres agora, porque não podes compreender essa ideia. Porque se você conseguisse compreender, iria querer. Iria querer. O pastor, numa igreja lá, disse: quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo levantou, menos um. Eles ficaram olhando para o cara e para o pastor. O pastor não sabia o que fazer. Vou perguntar de novo. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. O cara botou as mãos no bolso. Aí o pessoal começou a olhar de novo para o cara. Por que será que ele não quer ir para o céu? Será que ele sabe alguma coisa que eu não sei a respeito do céu? Aí o pastor disse: será que ele é surdo? Foi bem pertinho e perguntou: você não quer ir para o céu quando morrer? Aí o cara disse: ah, bom, eu pensei que era agora. Agora eu não quero. Então a gente não quer agora. Não é que não vamos querê-la. Isso ajuda a gente a entender por que nós não queremos isso agora. Porque agora nós compreendemos essa ideia. Nós conseguimos entender essa ideia. Então o curso em Milagres é um curso de treinamento da mente para conseguirmos compreender esta ideia do céu. E quando conseguirmos compreendê-la, nós vamos querer, e é agora. Podem ter plena certeza disso. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine.